Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma formação aqui da nossa escola para pregadores. E desde já, eu queria parabenizar ao Hélito por ter cumprido com fidelidade a missão da semana, né? Foi aí alguém que demonstrou compromisso, alguém que demonstrou pontualidade, né, com aquilo que foi proposto para cada um dos pregadores nesta semana. Então, ao Hélito, parabéns. A nossa formação da semana passada foi sobre ir além. Hoje nós vamos dar continuidade com o perfil do pregador. O que é perfil? É a descrição em traços rápidos de alguém. Então, o perfil do pregador, que é a formação que nós vamos ter hoje, seria uma descrição rápida de quem é a pessoa do pregador. Então, quem é o pregador? O pregador é o mensageiro do Rei Jesus. Aquele que simplesmente transmite as ordens do Rei. No caso aí, nós pregadores, a função principal é transmitir a palavra de Jesus. Essa é a função de um pregador cristão. Características do pregador. Nós temos aqui 13 características do pregador. E eu estarei passando aqui para vocês que formam aí esse perfil do pregador. A primeira é inserido na realidade de seu povo. O pregador ele precisa conhecer a realidade para quem ele vai pregar. Então, gente, o pregador, ele é inserido na realidade de seu povo, a primeira característica. Ou seja, ele não é alguém alienado, que não liga para o seu povo. Ele é alguém que está ali e que convive, né, com o seu povo, que conhece a realidade do seu povo. Equilibrado, assim como o sal, que não pode ser de menos, que não pode deixar a comida insossa, e não pode ser demais para não salgar a comida, assim também nós pregadores precisamos ser equilibrados nas nossas pregações e também na nossa própria vida. Precisamos ser equilibrados. Responsáveis. Terceira característica, um exemplo aí que nós temos, né? O pregador ele precisa ter compromisso naquilo que ele for colocado, pontualidade, preparação, no caso aí de formação, e oração da pregação para as pregações. Então, assim, aquilo que nós vimos aí nesta semana aí na pessoa do Hélito, né? Que fez exatamente, cumpriu com aquilo que foi lhe pedido neste ministério, nesta escola aqui, nas nossas atividades. Então, que nós possamos aprender a sermos responsáveis, né? Paciência. Nós precisamos ter paciência. É uma virtude e que nós possamos pedir cada vez mais essa virtude da paciência, né? Intimidade com Deus, através de quê? Através da oração. Aquilo que o nosso próprio grupo pede, o rosário, o terço, o ofício, leitura orante da palavra de Deus, oração pessoal. Aí tem a busca dos sacramentos, tem o jejum, né? Então que nós possamos buscar essa intimidade com Deus. O pregador, ele é alguém íntimo de Deus. Abandonado, pessoa de fé, né?
Então, assim, no caso, o pregador ele é abandonado no sentido de quê? De que ele confia em Deus. Por quê? Porque ele é uma pessoa de fé. Ele tem uma fé madura. Eu coloquei aqui, eu até circulei aqui para ler para vocês o que tem na apostila, porque nessa parte aqui tem algo meio importante. Meio não, algo importante para nós, que diz assim: fé inabalável, né? Que o Senhor possa nos dar, pregadores, fé inabalável. O pregador ele precisa ter uma fé inabalável. Madura. É inconcebível, diz aqui a apostila, que se coloque para pregar pessoas que têm restrições aos dogmas da igreja. Pregadores que não aceitam totalmente a doutrina católica, que se colocam numa possível dúvida, principalmente em temas difíceis. Então, assim, pelo nosso movimento, né, da renovação carismática católica, é aconselhável que não se coloque também outros movimentos também, pessoas para pregar, né, que tem certas dúvidas, que tem ainda não é pessoas que realmente confiam na doutrina da Igreja Católica, que tem algum pé atrás. Então essa pessoa ela precisa ser encaminhada para uma formação, estudar mais, em vez de estar pregando sem ele mesmo saber o que está pregando, ou mesmo não acreditando naquilo que está pregando. Então a pessoa para pregar ela precisa ter um abandono e ter uma fé inabalável, uma fé madura. Humildade aqui não é ciumento. Deixe os outros pregarem melhor que você. Faça a sua parte. Seja melhor para você, para Deus. Dê o seu melhor. Mas se as outras pessoas pregam melhor do que você, isso não importa. Deixe isso para lá. Não seja ciumento, não. Cada um tem um chamado, cada um tem um ministério, cada um tem o seu jeito próprio de pregar. Então deixe nesse negócio. Não existe esse negócio, fulano tem fogo, fulano deixou de ter fogo, e porque o fulano disse que eu não tinha fogo, eu não vou pregar mais. Então vamos deixar de ser ciumento, né? Vamos deixar de ser ciumento. Desapegado das coisas do mundo. Quem tem ciúme com essas questões nas pregações são exatamente pessoas que ainda estão apegadas às coisas do mundo no sentido de status, né? Eu quero ser visto, eu quero ser elogiado, e eu quero ser o bichão, né? E aquela coisa toda, pregadorzão, e acaba que fica querendo, e acaba que vai... E tudo isso é gerado pelo ciúme. Sem soberba, mas também sem falsa humildade. No dia que aqui, falsa humildade, o que é falsa humildade? É se você fez uma boa pregação e as pessoas te elogiam, aceite, porque você fez uma boa pregação, né? Então você negar, rapaz, por exemplo, o Érico agora ele fez na atividade dele, ele fez de um jeito que foi 10 mesmo, foi aquilo que ele experimentou, aquilo que ele rezou, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou aí nessa semana, ele partilhou e deu bem certinho com o que eu realmente estava pedindo, era isso mesmo que eu estava pedindo, que falasse mesmo alguma coisa, né? E ele falou de forma maravilhosa, né? De forma maravilhosa que muitas pessoas até se alimentaram com a experiência dele. Então, assim, ele foi 10? Foi 10. Aí ele não pode vir aqui para mim e dizer assim, não, eu não sou 10 não, eu sou 5. Não, ele foi 10 naquilo que foi pedido, né? Então, se ele disser que foi 5, sendo que ele foi 10 naquilo que foi pedido, ele vai estar com a falsa humildade, porque ele vai querer diminuir uma coisa que não é diminuível, né? Só para dizer que tem humildade. Então, aí seria uma falsa humildade. Então, não. Mas precisamos ter consciência de que nós somos servos e que toda glória e toda honra é do Senhor, certo? Então, toda honra, toda glória é do Senhor. Nós pregamos bem, somos elogiados, mas a honra, a glória é do Senhor. Então, a humildade é que deve fazer parte de nós. O pregador fala a verdade, ou seja, ninguém vai pregar mentira. Nós precisamos pregar a verdade. É pecado, eu não vivo, mas é pecado. Então, você não pode dizer que não é só porque você não vive, você tem que dizer que é, meu filho. Você tem que assumir, meu garoto. Você tem que assumir aquilo e pregar a verdade. Por mais que ela doa em você mesmo, mas você tem
que pregar a verdade. E aqui diz assim, ó, ter testemunho de vida. No caso, o pregador precisa também ter o testemunho de vida. Pregar o que vive e viver o que prega, né? E ser alguém da verdade. O pregador é o homem das bem-aventuranças. O que seria as bem-aventuranças, né? Possui um coração de pobre, no sentido de humildade, de que sempre está aberto a aprender. E aí eu queria desde já parabenizar vocês, pregadores, né? Aqui na pessoa do Hélio, que está disposto a aprender, a Andreina, a Cíntia, o Jones, o Ernesto, o Enzo, o Júlio, a Kiele, a Ana Mose, né? E eu também, que nós estamos realmente possuindo um coração de pobre nesse sentido. Aqui tem outros sentidos também, mas eu queria dizer assim, nós temos um coração de pobre porque nós estamos sempre querendo beber. Essa apostila mesmo aqui, quantas vezes eu já estudei antes, mas eu quero continuar estudando, porque isso nos alimenta. Sempre nós estamos vazios, precisando aprender mais e mais. Coração de pobre, coração humilde. É aquele que chora, manso, justo, misericordioso. É aquele que sofre calúnias e é perseguido por causa de Jesus. Então o pregador, ele precisa ser esse homem das bem-aventuranças. O pregador usa os carismas, nós precisamos usar os carismas, né? Principalmente nós pregadores da renovação carismática, precisamos pedir ao Senhor a graça de usarmos os carismas e nós usemos os carismas em nossas pregações. Membro do corpo místico de Cristo, ou seja, nós participamos de o pregador, ele é membro do corpo místico de Cristo, né? Ou seja, ele tem que participar de um grupo, ele não é um pregador desconectado, não. Ele participa de um grupo, esse grupo tem uma comunidade, ele tem, essa comunidade tem uma paróquia, esta paróquia tem uma diocese, essa diocese tem uma arquidiocese, essa arquidiocese tem uma regional, essa regional tem uma igreja a nível país, e essa igreja a nível país tem a igreja mundial, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que está sediada em Roma, né? E nós temos aí o pastor e essa igreja que é o corpo místico de Cristo. Então, nós precisamos estar conectados com todo esse corpo místico de Cristo. Não podemos pregar, eu quero pregar, a igreja diz que eu não prego, mas eu tenho que pregar e tal. Não. Você vai pregar quando a igreja mandar e você vai pregar quando a igreja permitir. E nós temos que estar de acordo com aquilo que a igreja, na sua essência doutrinária, né, nos ensina e nos pede que preguemos. Então o pregador ele precisa ser membro, né, desse corpo místico de Cristo. Zelo pelo Evangelho, ter o zelo pelo Evangelho, né? Experiência pessoal, né? Tem que ser alguém que experimentou para poder partilhar, né? Nós temos aí exemplos de perfil, eu vou passar aqui 2 para terminar. Jesus, ele tinha autoridade, dócil ao Espírito, obediente ao Pai, fidelidade exemplar, homem de oração, sempre viveu em comunidade. Paulo, conhecedor das Escrituras, fé inabalável, linguagem precisa, dócil ao Espírito, abertura aos dons, tinha senso de comunidade. Então, essa é aí a nossa formação de hoje, certo? Sobre o perfil do pregador, e que o Senhor nos ajude pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de São Pedro, aqui o nosso padroeiro aqui da nossa comunidade, a vivermos, né, guiados pelo Espírito, e que esse perfil do bom pregador, a exemplo de Jesus, a exemplo de Paulo e de outros grandes pregadores também, nós possamos ter essas características em nós e viver aquilo que é preciso ser vivido no nosso chamado, no nosso ministério de pregação. Então, que o Senhor nos ajude a desenvolver em nós essas características. A atividade desta semana, eu gostaria que todos vocês lessem Atos dos Apóstolos, capítulo 18,
versículo do 24 ao 28. Lá vai falar do perfil de Apolo, que também era um pregador. E eu quero que todos leiam ela, tá certo? A princípio é ler. Outra atividade, que é realmente a atividade do nosso ministério, né, para ser repassada já aqui a oficina, o Hélito está liberado essa semana, porque ele já fez. Mas os outros, a oficina, a atividade, além da passagem bíblica para vocês lerem e rezarem em casa com ela, vocês vão estar continuando aí fazendo a atividade que ficaram devendo na semana passada, certo? É a mesma. É vocês trazerem para nós algo de que vocês estão estudando, estão aprendendo durante aí esses estudos, essa semana que vocês estão fazendo. Não é dos estudos aqui de pregação, não. É do estudo que você está fazendo, a Bíblia que você leu, o Evangelho do dia, a oração pessoal que você fez, uma coisa que foi uma emoção que veio no seu coração esta semana, e você, não, vou partilhar com os pregadores já para cumprir a minha atividade. É isso que eu estou pedindo, como o Hélito fez. Então, vocês possam fazer, e até a próxima. E aí, gente, vamos continuar com o nosso projeto, vamos. Tá certo? Se vocês quiserem convidar mais pessoas para continuarem participando aí da nossa escola de pregador, é só nos falar com o Hélito, convidar aí, e a gente combina aqui, a gente coloca mais pessoas aqui junto com a gente da nossa escola de pregação, tá certo? Então, gente, que Jesus e Maria nos abençoe, nos dê as suas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor esteja sempre conosco e que o Senhor nos acompanhe.